Olá, é um prazer ter você aqui conosco em mais um vídeo do nosso canal da Associação Brasileira de Historiadores Adventistas, a ABRAD. Hoje nós vamos ter o prazer de assistir uma palestra pelo Dr. César Augusto Martins de Souza. Antes dele fazer a sua apresentação, eu vou dar as informações acadêmicas de seu currículo. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Pará, fez mestrado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará também, e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Ele possui 2 pós-doutorados, o primeiro pela Universidade Federal Fluminense e o segundo pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, ele atua na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e na Universidade Federal do Pará. Professor, muito obrigado porque o senhor aceitou aqui o nosso convite para estarmos juntos nessa apresentação do tema que o senhor escolheu. Boa tarde, professor Francisco. É uma oportunidade importante podermos dialogar sobre o que nós temos feito, nosso trabalho, não apenas com os associados da Associação Brasileira de Historiadores Adventistas, como também com o público de um modo geral, que se interessa por história, que estuda história e que pretende aprofundar alguns conhecimentos e, ao mesmo tempo, de repente, é um momento de parar e refletir sobre algo que muitas vezes nós não observamos. Hoje, a ideia é falar sobre um debate sobre fontes históricas, diversidade documental, memórias, oralidade. Por que a escolha desse tema? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre teoria da história, sobre a construção desses processos teóricos, desses processos, como é que eles se deram no campo da história, e também romper com uma ideia que muitas vezes se cria, que é a hierarquia de fontes. Ainda ontem eu estava dando aula para o mestrado e doutorado na UFPA, e dois dos meus alunos perguntaram: há hierarquia de fontes? Quer dizer, há uma fonte superior à outra? Há uma fonte que é mais verdadeira, menos verdadeira, ou de maior relevância? Esse é um tema, inclusive, que nós vamos abordar aqui quando nós formos falar sobre essa diversidade documental. Porque a que nos remete a ideia da diversidade documental? Ela remete às possibilidades de olhar sobre o tempo e o espaço, as sociedades humanas no tempo e no espaço. Bem, já entrando no tema, vou fazer uma breve reflexão histórica sobre como se deu o processo dessa entrada da história como uma disciplina acadêmica e, ao mesmo tempo, das ideias que se tinha sobre ela. Fazer um breve passeio teórico e metodológico e, a partir daí, trazemos elementos centrais dessa discussão de hoje. Primeiro, a história ela entra como disciplina acadêmica ali pela segunda metade do século XIX. Ela já existia desde os gregos, Heródoto e os gregos, como também ela existia entre os cronistas dos povos antigos. Você vai ter o povo de Israel mesmo, já que está falando da Bíblia, o povo de Israel, ele existem os cronistas, tanto reis quanto crônicas, os cronistas estão presentes. Então, o papel desses cronistas seria o de acompanhar os acontecimentos, os eventos, ou ouvir as narrativas sobre eles, reunir com documentos oficiais e, trabalhando de uma forma mais institucional, seu papel era deixar essa memória sobre aquilo que foi construído, aquilo que foi vivenciado pela sociedade. Aí você vai ter, e se aconteceu alguma coisa, por acaso não está no livro dos reis de Israel, não está no livro das crônicas de Israel, existiam os cronistas.
Mas não era só em Israel, existiam os cronistas da Babilônia, existiam os cronistas do Egito, que, na prática, exerciam um papel de um tipo de historiador, um historiador daquele período, mas que não era como os que vão entrar na universidade, os que vão ser os da academia futuramente, porque eles vão misturar no seu relato crenças ligadas a seus povos, seus diferentes povos, com a narrativa sobre aquilo que eles viram. Dentro desse processo, então, por muito tempo, essa foi a ideia de história. E para que existiam essas crônicas, esse relato? Para que ficasse para gerações posteriores, mas, ao mesmo tempo, em muitos povos, era uma forma de reforçar a visão que determinados reis, governantes, pretendiam deixar sobre si mesmos ou sobre seus povos. Logo, esse cronista oficial contratado, um cronista oficial do povo, do reino, se for o caso, ele tinha essa missão de deixar esse relato. E você vai passar por várias etapas do mundo antigo, vai chegar aos gregos, e nos gregos nós temos o que no mundo ocidental se costuma denominar de pai da história, Heródoto, que fazia relatos sobre os eventos, sobretudo guerras, mas os eventos de modo geral, que ocorriam no mundo grego antigo, e que vinham marcados por elementos mitológicos. Como é que era o trabalho com fontes? As fontes históricas nesses momentos aí eram muito baseados na observação, nos relatos daquilo que se ouviu e também na documentação oficial que era deixada. Só que como esses povos, as funções de Estado, elas estão geralmente atravessadas pelas funções sagradas, ou seja, as funções religiosas, então esses elementos vinham para dentro dos relatos. E um elemento sagrado, ele vai ter tanta força de verdade, quanto vai ter também os elementos que seriam mais objetivos para quem olha de um plano mais ocidental atual, ou seja, de como se olha para a história, de como se olha para a ciência. Dessa primeira passagem, quer dizer, se tem como documento, se escreve baseado em relatos, baseado naquilo que se vê, e baseado também na documentação oficial que vai sendo produzida. Oficial é aquela que é produzida pelos estados. E assim se prossegue. Então, você não tem como negar esse papel de historiador para quem atuava para fazer o relato oficial como cronista. E que tinha um tipo de trabalho com fonte. E, claro, não é como se trabalha atualmente, ou seja, com toda a crítica histórica, abordagem, análise e construção que se tem atualmente, mas se tinha processos de compreensão do tempo e do espaço e de como as sociedades estavam nelas. Porque muitas vezes se relata que a história é um relato do passado. A história é um relato das sociedades humanas no tempo e no espaço, ou seja, dessa passagem tempo e espaço, dessas categorias, desse modo como elas se afirmam e se constroem dentro do tempo e do espaço. Dentro dessas dinâmicas, então, por muito tempo, seguem os cronistas, os historiadores oficiais, que são encarregados de acompanharem momentos que parecem importantes ou de vivenciarem os espaços de Estado, podem ser reais ou não, geralmente reais, e a partir dali escrever e deixar esse relato deste tempo. Ou seja, isso já chama atenção o quanto a história é importante para as sociedades humanas. O quanto as sociedades humanas precisam desse elemento para guardar não só uma lembrança, mas guardar uma ideia, um pensamento sobre a sua própria experiência. De como as sociedades humanas sentem a necessidade de aprender com a própria experiência, ou de refletir sobre a própria experiência, de deixar a sua experiência para gerações posteriores. Seria algo como
se eternizar no tempo, porque se a vida de um governante, geralmente essa história estava muito atrelada aos governantes. Então, se dizia, por exemplo, quem fez a muralha da China, e se remetia a ideia ao governante. Ela era muito marcada desse jeito, ou seja, o governante como o principal agente da história. Você não havia nesse tempo estudos sobre trabalhadores, operários, sobre as mulheres, sobre a vida pulsante das cidades. O que você tinha era... Porque quem foi que fez, no final das contas, a muralha? Não foi o governante. Ele criou um instrumento político para que ela fosse feita, mas quem construiu não foi ele. Mas, por muito tempo, se dizia isso. Quem foi que criou, que construiu Brasília? Quem construiu, e se ignorava os operários que trabalharam na construção. Quem construiu a rodovia Transamazônica? Quem construiu Brasília? Quem projetou determinada cidade? E assim se remetia à ideia dos governantes, porque essa ideia se cristalizou ao longo do tempo na história, porque esses cronistas faziam esse trabalho que era muito focado nos governantes, era neles que estava a figura, e ao mesmo tempo nas figuras sagradas relacionadas dentro do Estado, que cuidavam do espaço sagrado dentro do Estado. E quando se faz, mas cada vez mais esse trabalho com as fontes, ele vai se desenhando em novas possibilidades. Quer dizer, à medida que a burocracia estatal vai se organizando, você vai tendo uma quantidade maior de documentos, mesmo de Estado, que podem ser trabalhados para escrever história. E já que a possibilidade desse documento de Estado se alarga, porque se antes se tinha algum relatório, algum relato oficial sobre política de Estado, agora você vai ter muito mais, uma infinidade cada vez maior, porque os Estados vão se burocratizando e, ao mesmo tempo, vão construindo um maior aparato de funcionamento. E quando esse aparato de funcionamento se ampliam-se também as chamadas fontes oficiais. Esse é um cenário. Quando se chega até o século XIX, então, quando você faz essa passagem dentro de um ethos racionalista de ciência, essa passagem da história para dentro da universidade. Então, a história desse ethos de verdade, porque esse ethos de verdade, principalmente verdade única, ele está muito associado a uma lógica racionalista de ciência, na qual, em leituras atuais, se sabe, fica difícil enquadrar as ciências humanas que trabalham com qualitativo, ainda que mesmo quando trabalham com quantitativo. Mas não é numa visão unívoca, racionalista plena. Então, você vai tendo, dentro disso, esse momento em que essa história mais positivista, racionalista, ela vai entrar na universidade. Você vai ter historiadores como Ranke, historiador alemão Ranke, que é como se a história estivesse nas fontes. A história está na fonte. E quais são as fontes? As fontes oficiais. Então, ao historiador, cabe apenas fazer... E era um tempo, inclusive, até lá pela década de 50, no Brasil, no caso brasileiro, até a década de 70, mais ou menos, ainda era muito comum os estudos sobre os vultos da história, em que se falava dos grandes de um país, de uma cidade, como assim eram entendidos. Nesse momento, para Ranke e vários historiadores desse segmento, eles acreditam que a história está na fonte, a história está no documento, ou seja, ela não está numa análise, e por isso ainda persiste um certo ranço, um ranço contra-interpretativo de alguns segmentos, contra-interpretativo e contra-crítico-analítico, sendo que a ciência é crítico-analítica, contra-interpretativo e contra-crítico-analítico na história, como se os historiadores devessem apenas narrar. É como se o historiador fosse um cronista, ele narra. Então, quando Ranke e outros historiadores desse momento, eles olham para a documentação oficial e a história está ali, está na documentação oficial.
cabe ao historiador retirar a documentação e fazer escrita. Seria esse o princípio. Por isso, também persiste um ranço de que documento é documento físico e com algum tipo de oficialidade. E aí uma abordagem que se fala das fontes primárias. Documento físico com alguma oficialidade seria a documentação para análise histórica. A história vai passando por vários campos teóricos, porque isso é algo pouco compreendido, que a história tem seus campos teóricos, seus embates metodológicos, como qualquer área do conhecimento. Quando se faz, tem os românticos, tem os positivistas, os românticos da história, que narram a história num formato dos romances, e até que, num processo já de transformação da ciência cada vez mais que se afirma pós-iluminista, tendo a universidade como o seu locus de realização e concretização, então é quando surgem algumas figuras que vão criar processos de transformação mais profunda nesse campo da história. Vão contestar uma história racionalista, vão discutir que fontes devem ser analisadas e interpretadas, com o mesmo princípio que é usado em todas as ciências, que é o princípio da crítica analítica, e que vão explodir a possibilidade de fonte. E aí você vai ter nesse movimento inicial dois historiadores franceses que vão se notabilizar, Lucien Febvre e Marc Bloch. Marc Bloch, só para você ter uma ideia, ele vai escrever um dos clássicos da historiografia do século XX, que eu lembro que quando eu fui estudante de graduação em História, o nome do livro era Introdução à História. Depois ele vai mudar para... Ele era Apologia à História. Não, era Introdução à História e mudou para Apologia à História. E esse livro foi escrito dentro de prisão nazista, porque o Marc Bloch integrava a resistência antinazista. Ele foi preso pelos nazistas, escreve de dentro da prisão, e ele morre na prisão. Ele escreve esse livro sem textos na mão, sem livros. Ele escreve de cabeça o livro. E há poucas referências que tiveram que ser revistas. Claro, ajustes na referência, tudo, mas o conteúdo todo escrito, como se diz, de cabeça, a partir das suas próprias reflexões do cárcere. E é um dos grandes ensaios teóricos da historiografia. Um outro livro que eu posso lembrar é Combate pela História, de Lucien Febvre, em que ele faz afirmações como amo a história, se não amasse, não seria um historiador. E parece algo simples, como amo a história, se não amasse, não seria um historiador. A história, Clio, que é uma das musas dos gregos, Clio, a ideia do amo a história é como se ele estivesse recolocando a história no lugar em que ele entende que ela deveria estar. Ou seja, a história não é apenas um transmitir da fonte para o texto. A história é uma área do conhecimento. A história da musa Clio, dos gregos. A história como que personificada. Ela está ali personificada, a área do conhecimento. Então, Lucien Febvre declara, eu amo a história. E se não amasse, eu não seria um historiador. E esse é um começo que todo historiador de formação conhece, porque é um daqueles textos que apaixonaram muitos dos historiadores que, quando estavam na graduação, estudando, ele declarando seu amor pelo campo do conhecimento, pela história. E quando ele faz isso, a partir dali, tanto ele quanto Marc Bloch, Jacques Le Goff e outros historiadores que vêm nesse movimento na França, vai ter um outro movimento também na Inglaterra, dentro desse movimento, que está rompendo com a ideia da história racionalista do historiador alemão Ranke. Esses historiadores eles vão também ampliar a ideia de fonte, porque essa história amada não é uma história que simplesmente existe e eu transponho para o livro. Essa história amada é uma história feita, conquistada, elaborada, problematizada, discutida, pesquisada. Essa é a história. O que é a fonte, então? A fonte histórica na visão deles. A fonte histórica são os rastros deixados pelas sociedades humanas no tempo e no espaço.
Então, o que são os rastros deixados pelas sociedades humanas no tempo e no espaço? Eles podem ser, atrás de mim aqui, não vou conseguir mostrar direito, tem uma capa da revista Manchete, a Transamazônica, Viagem Fantástica pela Transamazônica, de 1970. Eu tenho essa revista original, que eu comprei num sebo, há alguns anos atrás, e como eu estudei por muito tempo, ainda estudo, a rodovia transamazônica, construção, consolidação, os processos todos, desde 70, viajei bastante para fazer a pesquisa. Então, é o que no meu escritório aqui na universidade, é o que eu entendo como representando melhor o meu trabalho. Então, eu mandei fazer um pôster, coloquei na moldura. Mas o que é isso? Isso aqui é um documento. Essa é a revista Manchete. Mas é uma fonte de imprensa exaltando a viagem fantástica pela Transamazônica. Aí você olha para esses pioneiros da nova história, história dos análises, nova história. Esses pioneiros da nova história. Que Peter Burke vai escrever um livro lá, acho que nos anos 80, 90, chamado A Nova História, em que ele vai fazer uma rediscussão dessa história, que foi lá da primeira metade do século XX, e que no Brasil só vem se afirmar já lá para os anos 80. Então, quando eles ampliam, se são rastros deixados pela sociedade humana no tempo e no espaço, uma revista que foi muito popular nos anos 70 no Brasil, 80, como a revista Manchete, ela é sim uma documentação histórica. Propaganda fontes religiosas, sei lá, documentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são fontes históricas? São. Mas a Igreja Adventista não é um órgão de Estado? Não. Mas que tipo de documento da Igreja Adventista é fonte histórica? Tanto construído institucionalmente pela Igreja Adventista, quanto aqueles que estão sendo produzidos pelos próprios fiéis da Igreja, pelos membros da Igreja. Esses daí também vão produzindo, eles podem produzir panfletos, eles podem produzir anotações, eles podem produzir algum tipo de livro de debate, eles podem produzir um caderno sobre a escola sabatina. Todo esse material que eles vão produzindo, esse material é fonte histórica, se eu quiser compreender, no caso, algo sobre a Igreja Adventista. Música, fita, tem gente aí que vai lembrar das fitas, eu me lembro da fita. Fita, cassete, eu ainda me lembro de ir para a igreja, a fita cassete, ainda me lembro também de ir para a igreja e ser projetado um slide do curso do Mark Phillips, pastor Mark Phillips, que slide não é slide para mais jovens, não é slide como se faz hoje, os slides do PowerPoint. Não, esses slides até trazem isso, modelo de apresentação do slide, que era uma máquina que fazia um barulhinho e projetava na TV, que quando eu era criança, a gente costumava chamar de cineminha. Também, tudo isso daí, aí você veja que rapidamente eu fiz uma associação no tempo. Quer dizer, algo de 30 anos atrás e algo que se faz hoje. Como vai ser o futuro? Não sei. Porque também não é papel da história ficar dizendo o que vai acontecer. Nós trabalhamos com a interpretação dos eventos. Nós não fazemos previsões. Então, quando você observa toda essa documentação se ampliando, músicas foram incorporadas, Jacques Legoff se lançou, Pierre Nora se lançaram a compreensão da história a partir de outros tipos de fontes, como a literatura. Mas obra literária é uma obra de ficção, pode ser fonte histórica? Sim, porque são rastros humanos deixados no tempo e no espaço, ou seja, é uma fonte porque alguém escreveu essa obra literária e escreveu com um olhar sobre aquele momento. E aí você vai tendo cada vez mais essa ampliação, aí você passa, por exemplo, a história social inglesa. A história social inglesa, que depois, num sentido mais amplo, a história social, porque eu estou pensando nos ingleses, Hobsbawm, Thompson e outros, que trabalhavam, e quando trabalhavam, por exemplo, o movimento sindical, anotações de sindicato, panfletos, situações de conflito. Situações de conflito, bandeiras, fichas
fichas de pagamento. Para quem estuda a economia da borracha na Amazônia, como um historiador chamado Roberto Santos, Barbara Weinstein também, eles trabalham muito com os cadernos de aviamento que eram usados pelos patrões nos barracões, pelos funcionários dos patrões, para cobrar as dívidas supostamente contraídas pelos trabalhadores da borracha. Então, eles geralmente só poderiam comprar no barracão que era do próprio dono, do seringalista. E isso geralmente era superfaturado nos valores, criando um sistema de uma dívida permanente. Então, o que tem de importante nesses cadernos de cobrança, nesses cadernos das dívidas? O que tem de importância nos cadernos de fiado, nas cartilhas de escola? Ora, eu consigo compreender todo um sistema sobre educação. Você vai ver Paul Veyne, estudando História da Vida Privada, ele trabalha com diários, ele trabalha com imagens fotográficas, porque a ideia é entender como essa vida privada se desenha no cotidiano. Aí, se você for olhar a história social da criança e da família, Philippe Arrier, ele trabalha com cartilhas, com manuais de educação, com fotografias, com anotações familiares. Ele vai fazendo para entender como essa infância vai se passando no Ocidente, essa passagem de infância, porque a infância também não é universal no Ocidente. A ideia de infância vai modificando, porque é da lógica histórica. Você pesquisa os rastros, que são as fontes no tempo e no espaço, para entender essa passagem do tempo. E ao entender a passagem do tempo, você compreende o processo, como é que ele se dá. Então, você vê que eu já dei uma diversidade de possibilidades documentais aí para se escrever história. Porque a história não está no documento. Aí, se alguém for me contestar, as fontes primárias, secundárias, uma é mais importante do que a outra. Um documento oficial, ele é tão importante para entender sobre um determinado momento da história, quanto a literatura que foi produzida naquele momento. Documentos coetos, portanto. E por quê? Porque ambos são rastros deixados pelo tempo. Por acaso, um documento oficial de Estado é mais verdade do que um jornal? É mais verdade do que um material de propaganda? É mais verdade do que fotografia? Ora, o que importa é conseguir ler a fonte, é conseguir entender a fonte, conseguir entender o processo em que ela se constitui. Eu escrevi um artigo junto com a professora Francilene Parente e com o professor Marcelo Saldanha. A Francilene Parente é antropóloga da Universidade Federal do Pará, e o Marcelo Saldanha é teólogo, professor das faculdades Este. Nós fizemos junto um texto sobre Martin Luther King, eu quero, numa outra oportunidade, falar sobre ele. Nós trabalhamos com diários e discursos de Martin Luther King, com escritos, diários e discursos de Martin Luther King. Isso é uma fonte? E não é um documento oficial. A verdade está no discurso do Martin Luther King. Aí é que é preciso romper com a ciência racionalista para conseguir ler a história e fazer análise. Então, o que nós estamos construindo são análises. É por isso que a história é essa disciplina fascinante em que eu posso escrever e ser contestado depois, ser problematizado, se mostrar um novo olhar, se mostrar uma fonte diferente, contestar determinada ideia que eu coloquei. Porque quem é o verdadeiro Martin Luther King, o pastor Martin Luther King, da Igreja Batista Ebenezer? Quem é o verdadeiro Martin Luther King? É o do diário, é o da carta, é o que os seus irmãos falavam, é o que os companheiros, os colegas dele da Sociedade Cristã Antirracista trabalhavam. Quem é o Martin Luther King? Aí é que entra o que é a história, quem está na história. A história é uma disciplina, é essa história que eu estou falando, ela é uma disciplina, ela é um campo de conhecimento, ela é uma construção que, por sinal, é interdisciplinar. Dependendo da história que eu acione, eu posso ter um diálogo mais forte com ciência da religião, com literatura, com geografia, sociologia, antropologia, engenharia civil. Eu, quando fui pesquisar sobre a Transamazônica, aqui atrás,
eu tive que estudar bastante sobre projetos de estrada e perguntar para engenheiros sobre projeto de estrada. Eu tive que entender basicamente como é que se fazia um projeto de estrada. Eu não sei fazer, claro. Eu tive que basicamente entender como é que se fazia, porque a minha documentação remetia a isso. Eu estava falando de uma rodovia. Eu precisava entender essa rodovia. É por isso que se tem hoje História da Natureza. História da Natureza algumas pessoas não compreendem bem a história da natureza. A natureza e as naturezas não humanas. A natureza, como diz Sigmund, ela é documento e ela é personagem. Ela é sujeito e ela é documento. Mas como? Se você acompanhar a história de uma floresta, por exemplo, de um rio, quantas transformações ele não passou no tempo? Quantas populações humanas, inclusive, não foram se estabelecendo e modificando toda a história daquele rio? Quantas guerras, namoros, amores, fins de namoro, casamentos, cultos, celebrações, morte, nascimento, não ocorreram em torno daquele rio. Então, como é que esse rio não traz ele mesmo uma história? Árvores surgiram, árvores caíram, animais nasceram e morreram, animais se extinguiram, espécimes novas de outros lugares chegaram. E aí você vai tendo toda uma dinâmica em torno do rio. Nós temos um historiador chamado Fernand Braudel, que ele escreve a História do Mediterrâneo e ele faz a História da Natureza, quer dizer, o Mediterrâneo. É uma obra monumental, História do Mediterrâneo. E ele vai reunindo muitas fontes para narrar essa história do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é protagonista, é pano de fundo, é espaço, é locus, e ali as fontes se desenham, para nós entendermos o Mediterrâneo. Eu também fiz um livro chamado História do Xingu, em parceria com Alírio Cardoso, da Universidade Federal do Maranhão, e Rafael Chambuleiron, da Universidade Federal do Pará. Já está esgotado. Felizmente, porque isso quer dizer que o livro teve boa repercussão, publicado pela editora da UFPA. O que era a história de um rio? Sim, mas a história de processos que foram se dando em torno desse rio, e com uma infinidade de fontes que eram disponíveis desde o século XVII, para nós escrevermos sobre o rio Xingu, que está no Pará, está no Mato Grosso, o rio Xingu. Esse rio, para mim, é um rio belíssimo. Eu convido a conhecer o rio Xingu. Belíssimo, o rio Xingu. Quantas vezes eu não viajei pelo rio Xingu? Então, quando se observa o que é, então, a fonte histórica, o que elas comunicam, como é que a oralidade pode também ser fonte histórica? Pode. Acontece que, para nós, historiadores, o que é dito numa entrevista que tem roteiro, que é construída em determinado processo de construção de fonte, a entrevista, ela não o que a pessoa me disse não é mentira ou verdade, porque não é isso. Isso é uma das lições básicas do curso de História. Eu não sou um juiz do tempo, eu não sou um juiz da história, eu sou um historiador. Isso foi algo que eu tive que aprender lá no início do curso. Minha função não é a de juiz, eu sou um historiador. Então, a minha função, meu papel, é de tentar compreender por que as pessoas falam daquele jeito. Por que elas deram uma ênfase em determinado aspecto da sua fala? Por que há a oposição de ideias entre uma pessoa falando oralmente e outra? Que elementos que elas carregam em si mesmas que fazem com que elas olhem por um ângulo ou olhem por outro? Isso. Quando a famosa declaração de amor de Lucien Febvre, lá atrás, na primeira metade do século XX, ama a história, se não amasse, não seria historiador, ele chama atenção para isso, para algo que não é feito apenas profissionalmente, mas feito com amor. E dessa dedicação, desse amor dedicado a entender algo que é muito importante para as sociedades humanas, ele está se referindo a uma busca que não vai se limitar pelos padrões que estavam estabelecidos até então, mas algo que vai se ampliar cada vez mais, porque se eu quero entender a história, então eu vou ampliar as fontes documentais cada vez mais, monumentos à memória, espaços de debate. Como é que eu busquei entender a Transamazônica?
literatura, jornais, revistas, relatórios oficiais, projetos oficiais, entrevistas, fotografias, mapas, vários tipos de mapas, escritos do período. Tem mais que eu usei. Revistas, ensaios, discursos políticos, filmes, documentários, filmes de ficção, documentários, ou seja, uma infinidade de fontes que eu fui reunindo para poder entender a história de uma estrada. Ah, mas a história de uma estrada, sim, a estrada foi feita em algum momento, e a história da estrada tem uma história. E uma história de chegadas e partidas de pessoas. Como, então, nós podemos pensar sobre essa diversidade documental? Ora, quantas oportunidades não se perdem, principalmente para os não iniciados, mas que gostam da história, quando observam ainda com aquele olhar do século XIX, da ciência racionalista, que a história, ela é a verdade que está no documento oficial. O documento oficial são documentos de Estado, e nós sabemos todo o peso de como eles são construídos, documentos de Estado. Eles são construídos com determinada intencionalidade, em determinado momento, em determinado contexto. Assim são construídos os documentos de Estado. Eu mesmo trabalho numa universidade que é federal. Ela constrói documentos de acordo com algum tipo de processo que leva à criação desses documentos. Mas há silenciamentos nos documentos. Como é que eu vou conseguir compreender as vivências daquela... Se eu fosse estudar uma história da UFPA, Universidade Federal do Pará, onde eu trabalho, como é que eu posso, que tem mais de 70 anos, como é que eu posso entender os desafios da família que teve que trabalhar mais para colocar os seus filhos para estarem na universidade? Ou de alguém que tem que trabalhar de manhã e de tarde e à noite vai cansado para a universidade, e porque imagina que de outras possibilidades, acredita, né? Outras possibilidades que pode vir a ter. Muita gente que, como já foram meus alunos, já tinham famílias inteiras e que tinham que cuidar dessas famílias e ainda estudar e trabalhar. Onde é que eu vou encontrar isso? Onde é que eu vou conseguir entender não as ordens de um determinado general ou presidente numa guerra, mas das pessoas que vivenciaram, daquele que estava andando na rua quando ele escutou a notícia do início de uma guerra. E quem fala disso é Eric Hobsbawm, em Era dos Extremos. Daquele que, o breve século XX, aquela pessoa que estava andando na rua em determinado momento importante, que estava, sei lá, vivendo algum grande amor humano na sua vida, que havia saído da igreja, que estava na aula, e de repente ela ouve a notícia de uma guerra que começou. Ela já estava na expectativa de que essa guerra podia acontecer, mas agora é oficial, a guerra começou. Como é que eu posso chegar até essa pessoa? Ora, eu vou ter que procurar outros tipos de fonte para chegar até essa pessoa. E se essa pessoa já tiver morrido, ela não vai me falar, mas ela vai me falar, porque ela deixou rastros de tempo no espaço para que eu possa. Ela pode ter deixado diários, ela pode ter escrito lá sobre esse dia, nos seus cadernos, sobre como ela vivenciou esse dia. Ela pode ter tirado fotografias, ela pode ter guardado recorte de jornal. Ela pode, a sua própria casa, ser parte do testemunho disso, a transformação que a casa dela sofreu com a guerra, as perdas que ela teve, as dificuldades econômicas, a perda de trabalho, a partida apressada dela para outro lugar. Tudo isso vai deixando esse rastro que vai me permitir pensar nas fontes. Por isso, a ampliação das fontes. Elas não estão ampliadas, como alguns pensam, por uma ruptura com a ciência racionalista, para que nós possamos criar uma ideia de subjetividades e de relatividade. A história continua trabalhando com provas e possibilidades, tanto que historiadores trabalham com fontes. Eu não posso simplesmente criar personagens, eu não posso criar eventos, acontecimentos extemporâneos, eu não posso inventar o que ocorreu. Eu tenho sempre que estar apresentando as fontes, provas e possibilidades. Como quem disse foi Carlo Ginzburg, historiador italiano. Provas e possibilidades, ou seja, a fonte é prova de possibilidades. E é isso que faz dela um campo do conhecimento fantástico, porque prova e possibilidade.
eu estou tentando entrar nas vidas de pessoas que já morreram muitas vezes, tentando escutar os sons que elas deixaram no tempo e tentando, a partir daí, criar um material sob a forma de textos, artigos, livros, para que a sociedade hoje possa entender sobre pessoas que já não podem mais falar sobre si mesmas. E mesmo quando podem falar, quando são entrevistadas, ainda assim elas se relacionam com uma série de outros eventos e que eu vou precisar entender. Esse é o desafio. O desafio de entender. Vocês já olharam fotos da década de 80? Eu que era criança na década de 80. Você olha fotos da década de 80, vê aqueles cabelos, aquelas roupas coloridas, geralmente, os cabelos, existia, eu me lembro, a meia arrastão. E aí a festa, como elas eram as festas, não eram nos bufês, elas eram feitas em casa, na maioria das vezes. As famílias faziam as festas, comemoravam em casa, fazia docinho, fazia bolo, fazia tudo. Então, você vai vendo dentro das famílias, dentro de uma história da vida privada, você vai vendo, numa foto, você tem um monte de elementos para pensar. Uma fotografia, que foi a família que fez lá. Eu me lembro de uma fotografia minha, que quando eu estava comemorando 4 anos de idade, que a minha família já gostava muito de olhar coisas sobre futebol, e a minha família fez um campinho de futebol e 2 times. Comprou aqueles bonecos, fez 2 times de futebol, e está lá eu atrás do bolo. E minhas tias, minhas irmãs, que são mais velhas, minhas tias, meus pais, meus primos estão em volta. E ali a casa onde eu já morei um dia. Quantas memórias não carrega tudo aquilo? Quantas memórias não se perdem no tempo? Mas aí estão os rastros do tempo, os rastros para que historiadores possam compreender. E esses rastros é necessário que se entenda as dinâmicas da história, se entenda com o que ela trabalha, se entenda o que nós queremos com ela, para que nós possamos entender o que é a fonte histórica. E aqui eu não vou dar uma lista de fontes, muita gente gosta de uma lista. Fontes históricas são jornais, revistas, documentos oficiais, relatos. Essas listas, elas parecem um manual, mas não existe, nesse caso, um manual. Existe, sim, quem tem uma capacidade teórica de refletir sobre o tempo e o espaço e que consegue entender a oportunidade da fonte que se apresenta diante dessa pessoa, para que ela possa escrever sobre história. Eu não tenho como dizer aqui quais são as fontes históricas. É o processo, é o estudo, o próprio pesquisa nos arquivos, a pesquisa histórica que vai te dizer quais são as fontes históricas. Porque o que era fonte histórica para uma pesquisa minha pode não ser para de outra pessoa. E aí essa é a importância da ampliação da compreensão de fonte histórica. Porque agora já não é mais o documento que fala pela história, é a história que clama pelo documento e que traz as vozes das sociedades humanas no tempo e no espaço e que deixaram seus rastros para que nós um dia pudéssemos sentir cheiros, desafios, vozes e assim escrevermos sobre a história. Muito obrigado. Então, nós queremos te agradecer e esperamos contar com você em outras oportunidades. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.